Porque a glória de Deus, a manifestação do Espírito Santo, foi embora da Igreja Pentecostal Deus é Amor, a qual eu faço parte há 26 anos, 27 anos, da Igreja Assembleia de Deus Ministério do Belém, da Igreja Presbiteriana, da Igreja Batista, da Igreja Metodista e muitas outras igrejas, porque a glória de Deus foi embora delas. Existe um motivo para a nova geração de cristão que está vindo, a geração de cristão que está vindo de 10 anos para cá, 15 anos para cá, você não entende o que eu estou querendo te ensinar. Você não vai compreender, porque você não alcançou a época em que a glória de Deus se manifestava dentro das nossas igrejas. Eu estou cansado de vi muitos milagres acontecer dentro da igreja. Grandes sinais, até ressurreição de mortos, eu vi acontecer dentro da igreja Deus é Amor. Batismo com o Espírito Santo era de montão. Batismo com o Espírito Santo era de montão. Muitas pessoas eram batizadas com o Espírito Santo. Não havia dificuldade para as pessoas serem batizadas com o Espírito Santo. Afinal de contas, o que é que está acontecendo? Preste atenção no que eu estou querendo fazer você entender, para depois você não me chamar de falso profeta, achar que eu estou criticando a igreja, achar que eu estou falando mal da igreja, porque para muita gente falar a verdade, não aceitar o pecado, não aceitar o erro, não aceitar a safadeza que estão fazendo dentro das nossas igrejas, para muita gente é se levantar contra o ministério e usar a Bíblia para poder ficar falando contra a igreja. Eu não estou falando contra as igrejas, porque de outra forma, Jeremias estava falando contra as igrejas, Isaías, Obadias, Abacuque, todos os profetas que se levantavam contra para apontar o pecado da liderança de Israel, estavam falando contra o ministério, só que eles não estavam falando contra. Eles eram homens sinceros, usados por Deus, inspirados por Deus, e que não aceitava o que eles estavam fazendo na igreja. Por que a glória de Deus foi embora? Talvez você não entenda, mas eu venho de uma época de 27 anos atrás em que a glória de Deus se manifestava na igreja e o batismo com o Espírito Santo era uma facilidade muito grande para as pessoas ser batizadas naquela época. Olha o que Deus disse a Salomão: se esse povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. E desde agora estão atentos meus ouvidos à oração desse lugar e os meus olhos fictos nesse lugar. Os meus olhos estarão olhando para este povo, para esse lugar. Quando a gente vai aqui para o livro de Samuel, 1 Samuel, capítulo 4, olha o que a Bíblia vai dizer, o porquê a glória de Deus se afastou de Israel. Olha o que a Bíblia vai dizer. 1 Samuel, capítulo 4, versículo 18. E sucedeu que, fazendo ele menção da arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás, da banda da porta, e quebrou-se-lhe o pescoço, e morreu, porquanto o homem era velho e pesado, e tinha ele julgado a Israel 40 anos. Estando a sua nora, mulher de Finéias, grávida e próxima ao parto, ouvindo essas novas, de que a arca de Deus era tomada, e de que o seu sogro, o seu marido, morreram, encurvou-se e deu à luz, por quantas dores lhe sobrevieram. E ao tempo em que ia morrendo, disseram-lhe as mulheres que estavam com ela: não temas, pois tiveste um filho. Ela, porém, não respondeu, nem fez caso disso. E chamou o menino e acabou dizendo: foi-se a glória de Israel, porquanto a arca de Deus foi tomada presa, e por causa do seu sogro e de seu marido. Disseram: de Israel a glória é levada presa.
pois é tomada a arca de Deus. É tomada a arca de Deus. Quando o povo fica sabendo que a arca de Deus é tomada e que 30.000 homens morrem na guerra, que Eli morre, que Ofni e Finéias morre, e que principalmente a arca de Deus é tomada, quando a mulher de Finéias fica sabendo disso, o desespero, o susto foi tão grande que ela passa a ter a sua criança antes do dia. E ela falece ali. E as mulheres dizem para ela: não temas, porque você tiveste um filho homem, que era uma honra e um privilégio ter um filho homem. Só que ela nem respondeu, nem fez caso disso. Então chamaram o nome do menino de Icabô, dizendo: foi-se a glória de Israel embora. Irmãos, para a nova geração que está vindo, não entende o que eu quero dizer. Não sabe o que é o poderio de Deus dentro da igreja. Não sabe o que é o poderio dentro da igreja. As nossas igrejas não era para estar na condição que está. Era para a gente estar tendo batismo com o Espírito Santo com a maior facilidade. Era para a gente estar vendo grandes sinais ocorrer dentro das nossas igrejas. Os demônios tinham que ir embora, mas hoje está complicado. Por que está complicado? Por que Israel perde a peleja? Por que a glória de Deus é levada? Por causa de quem? Por causa de Eli e dos seus filhos. Porque Eli estava deixando os seus filhos profanar o altar do Senhor, profanar o sacrifício de Deus. E por esse motivo, a ira de Deus se levantou contra a casa de Eli e deixou de ser no meio de Israel. De forma que Israel sobe a pelejar e perde a peleja. Perde a peleja. Porque aquilo que Ofni e Finéias fazia na casa de Deus era terrível. Ele profanava o sacrifício, ele roubava o sacrifício. Eli, sabendo tudo que os seus filhos faziam, ele deixava. E Deus julgou Israel terrivelmente. Irmãos, enquanto a igreja, a Assembleia de Deus, isso é uma realidade, não tem como esconder, estava na liderança de Daniel Berg, Deus fazia coisas extraordinárias acontecer dentro da igreja. Quando esse homem fundou a Igreja Assembleia de Deus Ministério do Belém, aqui no Brasil, isso os pastores não te contam, eles não revelam essa verdade para você. Deus disse a ele: meu servo, o país que você está fundando, a minha igreja, carrega uma sensualidade muito grande. Não deixa a sensualidade desse país entrar dentro da minha igreja. Enquanto ele esteve vivo, ele não permitiu a sensualidade entrar dentro da igreja. Ele não permitiu a safadeza e a pouca vergonha que está entrando e que entrou dentro das igrejas nos dias de hoje. É mulher com calça comprida, agarrada em cima do altar, toda pintada, parecendo uma Jezabel, em cima do altar de Deus. É homens com calça apertadinha, parecendo o boneco da Barbie. Em cima do altar está parecendo modelo. O altar da igreja tornou-se um palco de desfile e de sensualidade nos dias que a gente está vivendo. Agora, enquanto esses homens estavam lá, irmãos, enquanto esses homens estavam lá, eles não permitiram a sensualidade entrar. Eles não permitiram essa nojeira e essa porcaria que estão permitindo hoje. E o que acontecia? Deus fazia coisas soberanas acontecer no meio do povo. Porque Deus, ele quer a santidade. Deus, ele quer ver uma igreja separada do mundo.
Como a Deus e Amor, a qual eu congrego 27 anos, a mesma coisa. Enquanto o missionário Davi Miranda estava vivo, lutando pela doutrina, pregando contra a vaidade, pregando contra o pecado, Deus fazia coisas grandiosas acontecer. Quando ele faleceu, quem que tomou conta? Irene Miranda, Débora Miranda, Leia e Davi Neto. Esses quatro. Esses quatro, o que eles fizeram? Eles deixaram o Davi Neto, eles deixaram o filho de Eli tomar conta e fazer tudo o que ele quer, profanando o altar de Deus, modificando a igreja, transformando a igreja como uma igreja mundana, dizendo que a igreja ela tem que se voltar aos costumes do mundo, dizendo que a igreja ela tem que se igualar ao mundo. Pintar a igreja de preto, colocaram vários cenários de luzes dentro da igreja. Final de ano a igreja fica parecendo um carnaval. Tiveram um axé gospel lá na Bahia. Sinceramente, irmãos, eu estou sendo muito sincero no que eu vou dizer. Eu pertenço a 27 anos dentro da Deus e Amor. Sinceramente, não dá para acreditar que eles estão fazendo isso com a igreja. Aí sabe o que acontece? A glória do Deus de Israel foi embora. A glória de Deus foi embora. O que levou a arca de Deus embora? Os filisteus levaram a arca de Deus. Por que a arca de Deus foi embora? Por causa do pecado dos filhos de Eli e da permissão de Eli. A arca de Deus foi levada embora. Nós vemos um grande espelho se repetir dentro das nossas igrejas, a mesma coisa. Morre a liderança, a família toma conta. Os filhos dos líderes começam a tomar conta e começam a modificar a igreja toda conforme eles acreditam que tem que ser. E sabe o que acontece? A glória de Deus vai embora. Porque eles começam a adotar o mundo dentro da igreja. Eles começam a adotar os costumes do mundo, a vaidade. Eles começam a adotar um monte de coisa mundana dentro da igreja. E nós temos que entender que a igreja foi chamada para brilhar e para transformar o mundo. O mundo não pode transformar a igreja tem que transformar o mundo. Essa é a matemática. Nós somos o sal e somos a luz. Nós não somos como o mundo. Nós fomos chamados para transformar o mundo. Agora, se eu sou cristão, eu falo como o mundo, eu penso como o mundo, se comporto como o mundo, se visto como o mundo, tenho o mesmo comportamento do mundo, que diferença tem entre eu e o mundo? Que diferença tem a igreja e o mundo? Nenhuma. A igreja foi chamada para ser diferente. A igreja foi chamada para ser diferente. Sabe por que não há mais batismo com o Espírito Santo? Porque se prega hoje só o material. Se prega só prosperidade. E sabe o que está escrito em Apocalipse? Quem tem sede, vem. E quem quiser, beba de graça da água da vida. Para ser batizado com o Espírito Santo, tem que ter sede. E para ter sede, temos que pregar e ensinar a verdade. Temos que ensinar que Jesus batiza com o Espírito Santo. Temos que ensinar que a promessa do batismo ela é real. Mas a maioria dos pregadores só ensina prosperidade nos dias de hoje. Como que os novos convertidos vão ter sede? A gente vai chegar uma hora, irmãos, que eles vão dizer assim, mas o que é o Espírito Santo? O Espírito Santo é o quê? Sabe por quê? Porque não estão pregando mais o Espírito Santo. Não estão preparando o povo para ser batizado com o Espírito Santo. Quem conheceu a igreja pentecostal Deus é Amor e está conhecendo hoje, meu Deus, é outra igreja. É outra igreja. Quem conheceu a igreja Assembleia de Deus e conhece hoje é outra igreja. Quem conheceu a igreja batista, metodista e outras igrejas mais antigas e conhece hoje é outra igreja. Sabe por quê?
A glória de Deus foi embora, porque deixaram os filhos de Eli profanar o altar de Deus, profanar a santidade do Senhor e fazer conforme eles queriam e bem parecia aos seus olhos. Enquanto essa turma não se arrepender, enquanto as nossas lideranças, nossas diretoria das igrejas Assembleia de Deus, da Igreja Pentecostal Deus e Amor e outras igrejas não fazer uma reconciliação verdadeira com Cristo, pedir a Deus misericórdia, pedir ao Senhor misericórdia, pedir a Deus que os ajude, é disso para pior, viu? Tem que haver arrependimento, senão Deus, ele vai se afastar cada dia mais das nossas igrejas e também do nosso povo. Guarde essa palavra para a tua vida hoje, porque é a realidade. Se inscreve no canal e nos ajuda a ensinar a realidade. Cristo está voltando.